Olá, eu fui convidado pelos organizadores da live literária da rede de bibliotecas de Diadema, São Paulo, para participar do evento que aconteceu dia 16/4 agora. O tema foi o Dia Nacional do Livro Infantil e eu fiz um depoimento sobre a minha trajetória como escritor. Eu estou apresentando aqui para vocês o que aconteceu lá, agradecendo a todos os organizadores pelo convite. Meu muito obrigado. Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória e a importância da leitura na minha formação como escritor. Eu comecei a criar minhas histórias quando eu ainda era muito pequeno. Eu devia ter em torno de 9 anos, quando escrevi a minha primeira história em algumas folhas de caderno. É a história de um menino que toma uma fórmula mágica, diminui de tamanho, corre pela casa, sobe num tabuleiro de xadrez, e naquele tabuleiro de xadrez, as pedras do xadrez explicam para ele como funciona o jogo. Eu quando cheguei no ginásio, me juntei aí a um grupo de outros estudantes que gostavam de literatura, de escrever. Participei de jornais escolares e de uma revista chamada Protótipo, que foi inclusive objeto de uma reportagem da revista Veja nos anos 70. Bom, junto com essa turma que escrevia na revista Protótipo, entre os quais os escritores hoje já consagrados, Antônio Barreto, Zé Alexandre Marino, eu então comecei a participar de concursos literários, mandar o que eu escrevia, meus contos, para suplementos literários e revistas alternativas. Eu já havia participado de muitos concursos literários e publicado em alguns suplementos, quando tive a oportunidade de publicar o meu primeiro livro, O Mágico Desinventor. Eu estava morando na cidade de Niterói. Eu tinha ido para fazer um curso de comunicação social e escrevi esse livro, que participou de um concurso de literatura. Não foi premiado, mas há uma escritora muito importante, Stella Leonardos, ela leu o meu livro e devolveu esse livro. Ela pegou o manuscrito que estava concorrendo, todo rabiscado, me fez muitas sugestões e me devolveu. Então, graças a essas sugestões, eu reescrevi a obra e ela foi publicada. Isso aconteceu em 79, ela foi publicada em 1981 e teve edições seguidas, e foi o maior sucesso que eu obtive desde aquela época. Mas por que eu escrevo? Por que eu comecei a escrever? É evidente que a literatura ela é uma forma de expressão, de seu espanto diante do mundo, né? Então, uma criança vê algo novo, por exemplo, um jogo de xadrez, e ele encontra na escrita a sua forma de expressão. Ele quer mostrar para o mundo como aquilo o impactou. Por quê? Porque eu tinha dentro de casa exemplo de leitor, né? Eu cresci dentro de uma biblioteca e por isso a leitura sempre me pareceu uma coisa que dava prazer, né? Então, quando eu cheguei na escola, eu já tinha lido muitos livros, eu já tinha aquilo que eu disse de curiosidade enciclopédica, né? Que dá a você todo o arcabouço, né?
daquilo que você quer escrever. Você vai falar sobre um determinado assunto, você já sabe sobre aquilo, já leu alguma coisa, pode fazer conexões, né, entre aquilo que você quer escrever e aquilo que você já leu. Então você já tem uma visão de mundo mais ampliada. Então, uma grande questão que os professores têm hoje é como incentivar a leitura em sala de aula. E é uma preocupação que procede. Afinal de contas, se qualquer pesquisa que você fizer a respeito de incentivo à leitura e de como determinados leitores foram formados, os resultados em qualquer parte do Brasil vai ser mais ou menos isso. Quem primeiro me incentivou foi o professor em sala de aula, ou foi em casa alguém que lê. Sempre assim, né? Ou quando não é leitor, faltou incentivo na escola, a pessoa diz, ou não tive incentivo em casa. Então esses dois ambientes são ambientes onde as pessoas acreditam e que de fato a leitura começa a ser colocada na vida da pessoa como um hábito e um prazer acima de tudo. Dentro do mesmo ambiente escolar, uma determinada escola, no entanto, você vai ver que em uma sala você tem alunos motivados para a leitura, em outra sala, alunos que não estão motivados. E a razão disso é a seguinte: é o professor leitor. O professor que lê, ele consegue passar para os seus alunos a paixão pela leitura. Então os alunos vão se sentir motivados a uma leitura pelo amor que esse professor tem pelo livro. Então qual que é a conclusão que você tira a respeito disso? A leitura que acontece em casa, primeiramente, que deveria acontecer em casa primeiramente, e acaba acontecendo na maior parte das vezes, quando a criança sai de um ambiente que não oferece o livro para a escola, onde o livro geralmente está presente, é que a leitura é um aprendizado não natural. A leitura é um aprendizado não natural, mas é um aprendizado afetivo. Você aprende a gostar da leitura, aprende a admirar livros, aprende a saborear poesia, contos, romances, num aprendizado afetivo, é afeição. Em casa, seria o ideal que pais começassem a leitura com seus filhos, mesmo antes deles se tornarem, terem um letramento, como se diz agora, né? Porque ele precisa reconhecer no objeto livro uma conexão afetiva com os pais. Aquele pai que tem um tempo de ir até a cama de seu filho, ler uma historinha, a mãe que faz isso, ela cria um vínculo afetivo com essa criança. A criança percebe que naquele momento, quando seu pai lia, quando sua mãe lia, ele estava mais próximo. Então existe uma afeição dela para o objeto livro por causa desse momento prazeroso que o livro causou na sua infância. E é sempre assim que deve ser, em casa ou na escola. Bom, dentro da minha obra, que são 22 livros publicados, alguns romances para adultos, livros de contos e infanto-juvenis, destaco alguns, né, para não ficar muito extenso esse vídeo. O primeiro, O Mágico Desinventor, pela editora Record, que é uma abordagem feita sobre a questão do meio ambiente e
e da transformação do homem em máquina, né? Fábulas do Amor Distante, que foi o Prêmio Jabuti de 2004, também pela editora Record. São contos mais juvenis, né? O Palhaço Está em Greve, que foi finalista do Prêmio Jabuti também, né? O Palhaço Está em Greve é o dilema de um palhaço do Circo Nacional que resolve entrar em greve porque não concorda com as regras do circo em que ele trabalha, né? Onde alguns levam como o domador de leões, o mágico, e, enfim, eles estão sempre levando vantagem, enquanto outros estão numa grande dificuldade. Outro livro que eu gostaria de destacar, O Escandaloso Teatro das Virtudes. Ele mistura a narrativa, né, ficcional com pequenas peças de teatro. Outro livro também finalista de Jabuti, O Sequestro no Cibermundo, que trata muito dessa questão de hoje. Esse livro foi escrito em 1999 e só foi publicado em 2012. Né? Em 2013 foi finalista do Prêmio Jabuti, pela editora FTD. Esse livro é a história de um garoto viciado em jogos eletrônicos e falam bastante sobre essa questão do relacionamento pessoal, né? Relacionamento da criança, do jovem com a família e nesse mundo hoje tão virtual, né? De relações virtuais. E para terminar, esse livro que venceu o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 2012, A Árvore do Medo, que é um livro oficina. Ele conta o relacionamento de um professor que dá redação criativa e leitura em uma instituição que atende crianças no segundo turno, né? Que é uma experiência pessoal minha, e mostra desse relacionamento dele com esses meninos, mostrando como utilizar o cérebro para criar histórias, né? Quais são as técnicas, o que devem fazer, como é que a imaginação funciona. Eu acho um livro interessante também para os professores, tá? Serve de inspiração aí para alguns exercícios que vocês podem fazer. É baseado bastante na gramática da fantasia do Gianni Rodari, que é um escritor italiano também. Eu agradeço a todos pela oportunidade e tenham um bom proveito aí nesse evento que vocês estão promovendo.